A paz de Jesus, tudo bem com você? Meu nome é Lucas, hoje a gente está no dia 12 da nossa leitura da Bíblia do nosso dia a dia, tá? Antes da gente começar a leitura, vamos clamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje a gente vai estar fazendo a leitura de João 8, tá? Então vou começar. Lembrando que a minha Bíblia é essa tradução aqui da CNBB, tá? Então algumas palavras podem estar diferentes da sua. Vamos começar. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo, e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher, apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistisse em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Jesus falou ainda: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus então disseram: O teu testemunho não é verdadeiro, porque dás testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Embora eu dê testemunho de mim, mesmo o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde venho e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas o Pai que me enviou está comigo. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai, que me enviou, dá testemunho de mim. Eles então perguntaram: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. Ele falou essas coisas enquanto ensinava no templo, junto à sala do tesouro. Ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não tinha chegado. De novo Jesus lhes disse: Eu me vou e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus então comentavam: Acaso ele irá se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podereis ir. Ele continuou a falar: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. De fato, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eles lhe perguntaram: Quem és tu então? Jesus respondeu: De início, isto mesmo que vos estou falando. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que ouve dele é o que eu falo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que estava lhes falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo apenas aquilo que o meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque eu sempre faço o que é do seu agrado.
Como falasse estas coisas, muitos passaram a crer nele. Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: Se permanecerdes em mim, em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos tornareis livres. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa. O filho nela permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam: Nosso pai é Abraão. Jesus então lhe disse: Se fosseis filhos de Abraão, praticareis as obras de Abraão. Agora, no entanto, procurais matar-me, porque vós falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles disseram então a Jesus: Nós não nascemos da prostituição, só temos um pai, Deus. Jesus respondeu: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amareis, pois é da parte de Deus que eu saí e vim. Eu não vim por conta própria, foi ele que me enviou. Porque não entendeis o que eu falo? É porque não sois capazes de escutar a minha palavra. O vosso pai é o diabo, e quereis cumprir o desejo do vosso pai. Ele era assassino desde o começo e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Em mim, pelo contrário, não acreditais porque falo a verdade. Quem de vós pode acusar-me de pecado? Se eu digo a verdade, por que não acreditais em mim? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Vós não escutais, porque não sois de Deus. Os judeus responderam: Não temos razão em dizer que és um samaritano e que tens um demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, eu honro meu Pai, mas vós me desonrais. Eu não procuro a minha glória. Existe aquele que a procura e que também julga. Em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Os judeus então disseram: Agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte? Porventura és maior que nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas que morreram? Quem tens a pretensão de ser? Jesus respondeu: Se eu me glorificasse a mim mesmo, minha palavra não valeria nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que dizeis ser vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, eu seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Os judeus disseram-lhe, então: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para o apedrejar, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijinho na Bíblia de vocês. E agora eu vou falar as promessas, ordens e princípio eterno que eu identifiquei na palavra de hoje, tá bom? Depois que a gente fizer isso, não se esqueça de ver qual é a palavra que Deus quer falar para você no dia de hoje, tá? E como você pode aplicá-la no seu dia a dia, tá bom? Vamos para as promessas. Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, quem permanece na palavra de Deus, que no caso é a Bíblia, será também um discípulo de Deus, como todos os apóstolos. Então, se a gente permanecer nas palavras, também seremos um discípulo de Jesus. Esse foi o versículo 31. Conhecereis a verdade, e a verdade
vos tornará livres. Então, ele nos promete a nossa liberdade, né? Que conhecendo as suas palavras, nós seremos livres. Esse é o versículo 32. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E mais uma vez, como a gente já vai vendo em várias outras palavras, Jesus nos promete a vida eterna, se crermos nele e seguirmos as suas palavras. Agora vamos para a ordem que eu encontrei. Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Então Jesus nos dá uma ordem. Depois que a gente é perdoado dos nossos pecados, quando a gente faz a nossa confissão, a gente é ordenado a não pecar mais. Então a gente tem que tentar a cada dia lutar contra o pecado. Então a cada dia tente não pecar, tente evitar ao máximo o pecado. E se caso você cometeu algum pecado, vá e se confesse com o padre. A confissão é uma das coisas mais importantes e bonitas da nossa fé católica, tá? Agora vamos para os princípios eternos. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Esse é um princípio eterno. Em verdade, foi no versículo 12. Em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Isso aqui é muito verdade. Muitas das vezes nós ficamos presos num pecado e não conseguimos sair dele. Isso porque nós somos um escravo do pecado. Então a gente tem que buscar a Deus, buscar a Jesus todos os dias para a gente... Porque quem é filho de Deus não peca. Então, se a gente tentar ao máximo ser um filho de Deus, ser um santo, a gente não vai mais ser escravo do pecado. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Isso também é um princípio eterno. Nós, se formos de Deus, também escutaremos suas palavras. E as suas palavras, muitas das vezes, são manifestadas pela Bíblia. Então, por isso a importância de nós lermos ela todos os dias e conhecermos mais de Jesus e de seus ensinamentos e sua palavra. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse foi o versículo 47. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, aqui Jesus é um princípio eterno, né? Jesus afirma que ele já existia antes de Abraão, porque ele existia junto ao Pai durante todo o tempo, né? Então, esse foi o último princípio eterno que eu encontrei. Depois, faça o seu estudo bíblico, vê se você consegue encontrar outra promessa, ou ordem, ou princípio eterno, e comente aqui no vídeo, caso você tenha encontrado uma promessa, uma ordem ou um princípio eterno. Comente aí para a gente ir se ajudando nos nossos estudos a cada dia mais, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. A paz de Jesus, salve Maria e tenha um ótimo dia. Muito obrigado por assistir.